Então, meus amigos, boa noite. Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz é aquela rádio que está aqui em Natal, mas ao mesmo tempo está com meu amigo William Jacob em Uberlândia, Minas Gerais. E hoje nós vamos fazer um programa todo especial, porque o motivo do programa é Leon Denis, o apóstolo espiritismo. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é com alegria muito grande, esperamos assim com ansiedade, contando os minutos, meu amigo, para conversar com você. E uma boa noite e muito obrigado, mas obrigado mesmo de coração por você estar aqui na nossa Web Rádio Estação da Luz. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Tavares, meu amigo. Boa noite a todos que nos acompanham. É realmente um prazer, uma alegria, né, receber o seu convite e poder estar aqui hoje falando a respeito de um tema que particularmente eu gosto muito, que é falar sobre Leon Denis, tão desconhecido de muitos espíritas, mas aqueles que conhecem a sua obra, aqueles que conhecem tudo que ele fez, né, ao longo dos seus 81 anos de idade, não tem como não se encantar. Eu digo que é quase um dever, né, da gente estar divulgando, né, o seu pensamento, as suas obras, a sua vida, e é com esse intuito que a gente está aqui hoje. Então, muito obrigado pelo convite. É, eu posso continuar já então, Tavares, aqui? Eu queria só, porque como a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que pedir autorização. Aqui a Ah, gente trabalha com autorização prévia, que a gente chama prece. Eu queria convocar você para fazer a prece. Eu vou fazer a leitura do Evangelho só do ponto de Jesus, e a partir daí você entra, como eu sempre costumo falar, com a sua verve, e em seguida a gente vai começar perguntas e respostas. Se você pudesse nos brindar com a prece, eu iria lhe agradecer demasiadamente. claro, claro, será um prazer. Bom, meus amigos, neste momento a gente eleva o nosso pensamento, agradecendo ao nosso Pai Celestial pela oportunidade, pela bênção de estarmos aqui, mesmo que virtualmente, conectados uns com os outros pelo pensamento, neste momento grave pelo qual o nosso planeta passa, em que todos nós somos convidados a viajar para dentro e fazer o processo do autoconhecimento, a fim de que saiamos desta pandemia melhores indivíduos. Vivemos um momento histórico para o mundo, mas é importante lembrar que cada um de nós escreve a sua própria história neste momento. Que os bons espíritos, que Jesus possam nos inspirar, a fim de que todos nós consigamos dar o nosso testemunho, consigamos fazer a nossa parte para que o mundo se torne melhor, mais pacífico, mais justo e que consigamos sair desta pandemia com muitos aprendizados para que sigamos as nossas jornadas. Que Jesus nos abençoe e nos inspire agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, que belíssima prece, meu amigo, principalmente falando nesse momento que nós vamos ter uma vitória, que nós vamos ter a vitória do bom combate. E nós pegamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, meu amigo William, o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Está em Mateus 5, 23, 24. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrar que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, e depois, então, volta e oferece o teu amor. Nada melhor do que essa passagem para lembrar o grande sacrifício que o nosso querido Leon Denis, durante 81 anos, fez com amor e com carinho para a divulgação dos postulados do Espiritismo. Por favor, meu amigo William, traga a sua verba, o seu conhecimento sobre uma personagem que eu fiquei muito impressionado com o que você falou e, infelizmente, é uma realidade triste. Um grande desconhecido do movimento espírita, pelo menos da atualidade, Leon Denis.
Bom, então, novamente, cumprimentar o pessoal que talvez tenha chegado depois, os amigos aí da Web Rádio Estação da Luz, os amigos do Facebook, aqueles que acompanham também pelo YouTube. É muito importante a gente abrir esse espaço. Eu agradeço novamente o Tavares para falar de um nome como Leon Denis, que precisa ser mais divulgado. Uma das formas que eu cheguei até Leon Denis foi que no meu começo ali do Espiritismo, participando de um curso sobre noções básicas de Espiritismo, a gente pesquisando sobre mediunidade, sobre obsessão, então eu sempre ouvi ali a Sueli Caldas Schubert falando Leon Denis, e esse nome, de certa forma, foi meio que fixando em mim, e aí a história, como eu cheguei, né, eu já contei em outros momentos, mas o fato que a gente quer dizer é importante citar nomes, é importante falar desses que vieram antes, assim como Gabriel Delane, Camilo Flammarion, isso lá na Europa, como Alexander Aksakov, aqui no Brasil, a figura inesquecível de Bezerra de Menezes, Herculano Pires, Deolinda Morim, Caibar Schutter, Ivone Amaral Pereira, enfim, são muitos e muitos nomes que a gente precisa falar até para despertar a curiosidade em quem nos ouve de fazer as suas pesquisas individuais, pessoais, porque a gente às vezes fica aflito e afoito por tanta novidade e esquece que muito do que já foi escrito, com equilíbrio, com bom senso, com lógica, às vezes fica por nós esquecido. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu fico realmente assim maravilhado quando alguém me convida e já fala, olha, eu quero alguma coisa de Leon Denis, porque aí realmente a gente fica ainda mais à vontade do que ficaria se fosse eventualmente um outro tema. E para falar da Leon, vida, da William, obra, quem aí foi? você ficou feliz, desculpa, você ficou feliz porque você fala. E eu vou ficar feliz porque eu escuto. Então, aqui no Nordeste, nós temos um ditado chamado Juntou a fome com a vontade de comer. Pense num programa que eu acho que vai ser maravilhoso. Pelo menos para mim, particularmente, vai ser fantástico. Desculpa. Foi certinho, viu? Então, você está querendo e eu adoro falar, então deu certo, viu? Então, para começar, Tavares e amigos, eu gostaria de trazer um trecho, alguns recortes que eu fiz, de vamos dizer assim, de um item que está lá no livro Obras Póstumas, e eu gosto de fazer a ressalva, porque essa comunicação recebida por Allan Kardec foi em 22 de dezembro de 1861, quando foi ali intitulado esse item como meu sucessor. Kardec, assim como todos os demais trechos ali do livro Obras Póstumas, não publicou este livro enquanto ele estava encarnado. Então, a gente não pode considerar Obras Póstumas como uma obra que faz parte da codificação. Não apenas o trecho que eu vou ler, mas vários outros, Kardec não os publicou. Por quê? Porque aquilo era apenas de interesse pessoal de Allan Kardec, então não tinha, vamos dizer assim, um interesse coletivo, ou porque não passou pelo que ele chamava do controle universal do ensino dos espíritos. Kardec era muito cauteloso nessa questão, então ele recolheu algumas comunicações, alguns documentos e engavetou. Depois de Kardec desencarna, muitas pessoas se reúnem ali e decidem publicar o livro chamado Obras Póstumas, que tem mensagens maravilhosas que eu adoro, mas eu só faço essa ressalva para dizer que não é um livro que faz parte daquilo que nós chamamos codificação, porque não foi Kardec que a publicou. Dito isto, tem um dos capítulos, vamos assim dizer, um dos trechos do Obras Póstumas em que Kardec fala sobre o sucessor. E ali tem alguns detalhes que a gente precisa analisar, porque eu já ouvi, e eu até já falei isso, que ali estaria o espírito de verdade, o apleide de espíritos, falando a respeito daquele que viria se Kardec eventualmente fracassasse. A gente pode até entender isso. Só que quando eu leio e vejo até aqui alguns verbos, alguns tempos verbais, eu percebo que ali os espíritos falavam para Kardec de uma outra personalidade. Ali eu acho que eles até tranquilizam o codificador e falam: olha, você terá o tempo suficiente para fazer a sua tarefa, mas virá outro. Vamos ver o que está lá no Obras Póstumas a respeito disso. Em relação ao sucessor, eu digo que na doutrina espírita não existe hierarquia sacerdotal.
Não existe, o Papa, como no catolicismo, desencarnou, quem é o novo Papa? Não existe chefe no Espiritismo. Então, quando se fala em sucessor, é simplesmente aquele que viria dar continuidade, aquele que viria consolidar o Espiritismo numa época em que algumas lutas árduas eram travadas. Então, é nesse sentido, e não de que Leon Denis agora assumiu o lugar de Allan Kardec, não. O lugar de Allan Kardec é dele. O lugar de Leon Denis é único, é dele. Cada um de nós estamos colocados numa função e quando desencarnar, se a gente tiver uma função de presidente de instituição espírita, outra pessoa nos sucederá. Isso seguindo ali a lógica da administração de uma instituição. Mas quando se fala num âmbito geral, não existe, então, uma liderança, assim, no sentido como se dá em outras religiões, como uma hierarquia sacerdotal. Então, lá no Obras Póstumas está dito que ele, esse sucessor, se revelará, pois, quando o momento chegar. Então, olha, ele se revelará quando o momento chegar. Então, aqui não é assim, Kardec, se você falhar, ele se revela. Mas se você não falhar, ele não vai se revelar. Então, aqui os espíritos garantem a Kardec, ele se revelará. Sua tarefa será assim facilitada, porque, como dizes, o caminho está todo traçado. A referida tarefa, que é do sucessor, porém, será mais penosa noutro sentido, visto que ele terá de sustentar lutas mais rudes. A ti, Allan Kardec, te incumbe o encargo da concepção. A ele, olha, o que eu digo aqui está falando de duas personalidades, de duas tarefas, e não simplesmente de uma possibilidade de que se Kardec falhasse, este outro assumiria. A ti te incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução, pelo que terá que ser homem de energia e ação. Então, para mim fica claro essa questão. O Tavares é um cara tão bacana que eu estou com uma pilha de livro aqui, rapaz, que eu separei para ir mostrando ao longo da palestra, mas você já trouxe tudo muito bem colocado aí, que eu vou falar de maneira breve, claro, a respeito, talvez, aí das principais, não sei se vai dar tempo de falar de todas as obras. Olha, não se preocupe não, que tempo é o que a gente tem, viu? Vamos embora. Vamos, avante, avante, meu amigo Leon. Não se Vamos lá. preocupe. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tu, Allan Kardec, possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens de realizar. Porém, não possuis as que serão necessárias ao teu sucessor. Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão que comanda um navio, segundo as regras da ciência. Exonerado do trabalho de criação da obra, cujo peso teu corpo sucumbirá, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Eu quero destacar aqui alguns pontos. Kardec teve o trabalho de conceber a doutrina. Então, é como se fosse Kardec faz o parto ali e nos traz a doutrina, obviamente a codifica e a deixa. Eu vou usar até o termo completa, porque a codificação está completa. E aí, aqui tem duas palavrinhas importantíssimas, que coube a este sucessor, que é as faculdades para desenvolver e consolidar o edifício. Então, para mim, que já estudei um pouco Leon Denis, um pouco outros autores, e um pouco da história do Espiritismo, é uma opinião pessoal, que quem quiser discordar, a gente não vai se tornar inimigo por conta disso, não precisam aí os haters criticar, tacar pedra, se discorda e segue a vida. É uma opinião pessoal minha. Eu acho que Leon Denis, pelo seu estilo, pelo seu perfil e pela sua obra e vida, se encaixa naquilo que está designado nesta passagem.
Repito, aqueles que não concordam, tranquilo, não tem problema. Aqui é uma questão de opinião pessoal, não é uma opinião doutrinária, não é uma opinião, enfim, do movimento. Eu falo por mim e para mim, Leon Denis se encaixa perfeitamente no perfil aqui traçado pelos espíritos a Allan Kardec. E tem uma curiosidade, o nome de batismo de Allan Kardec, apesar que há alguns documentos aí que parece que não era assim, mas pegando aquilo que se tem até o momento de mais confiável. E é o nome que muitos de nós conhecemos, o nome completo do professor Rivaio, que é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Se você tira 9 letras de um extremo e 9 letras do outro extremo, você tem no meio, exatamente no meio, o nome Leon Denis. Então, isso é como o Tadeu Schmidt brinca lá no Fantástico. Sabe o que isso significa, Tavares? Nada, isso não significa nada. Isso é só uma curiosidade que eu trago mesmo. E, simbolicamente, mostra que simbolicamente, mostra a vinculação que esses dois espíritos têm ao longo da história. Leon Denis e Allan Kardec estiveram juntos lá na época dos druidas, na antiga Gália. Depois eles se reencontraram em outros momentos ali, também num período pré-reforma protestante. Há alguns relatos bem confiáveis de que Leon Denis tenha sido a personalidade de John Wycliffe, ou John Wycliffe, que foi um grande pensador inglês, que escreveu algumas obras, despertou, de certa forma, a ira da Igreja Católica ali no final do século XIV. Os seus escritos contagiou Jerônimo de Praga, que foi até a Inglaterra, tomou contato com esses escritos, voltou ali para a Tcheca, né, República Tcheca, não me lembro agora qual era o nome, da Boêmia, antiga Boêmia. E Jerônimo de Praga, muito amigo de John Hus, fala dos escritos de John Wycliffe, e olha só, John Wycliffe, já desencarnado, que ele já havia desencarnado ali no final do século XIV, ele inspira Jerônimo, que inspira John Hus. E esses dois começam a pregar aquelas teses contrárias a muitas coisas que a igreja ensinava, como a questão do Papa, a questão ali das indulgências, vender pedaço no céu, vender a salvação. E esses pensamentos de Jerônimo e de Hus despertaram a ira da igreja de tal modo que esses dois foram queimados ali na época da chamada Santa Inquisição. O fato é que as ideias de Hus, tanto é que criou-se um movimento chamado de russistas, contagiou a muitos e foi influenciar depois, décadas depois, a figura de Martim Lutero, que fez a Reforma Protestante. Então nós vemos que nessa época, embora eles não tivessem se conhecido, John Wycliffe e John Hus, mas teve uma influência muito direta. E, pelo que a gente sabe, já foi dito, John Wycliffe seria então Leon Denis e John Hus seria Allan Kardec. Mas voltando aqui agora para Leon Denis, alguns dados biográficos, eu vou passar aqui de maneira um pouco rápida para a gente focar em outros pontos depois. Mas Leon Denis nasce ali no dia 1º de janeiro de 1846. Eu costumo brincar que a espiritualidade não escolheu um bom dia para Leon Denis nascer, porque fica difícil até comemorar, Tavares. 1º de janeiro, o pessoal está no Réveillon, está com a família. Você não consegue fazer um evento no Centro Espírita 1º de janeiro para comemorar o nascimento de Leon Denis. Tem isso, né? Tem esse negócio. Digamos que começou um ano novo com um espírito reencarnado ali na França, na cidade de Foug, que teria pela frente uma grandiosíssima tarefa. Ele que fora filho único do casal Joseph e Anne-Luce Denis, viveu um período muito difícil, uma infância com muitas necessidades materiais, uma família extremamente pobre, extremamente necessitada, numa França ali na época que vivia ainda um período de devastação, de reconstrução. Tanto é que os seus pais mudavam com muita frequência de cidade em busca de melhor emprego, e isso fez com que Leon Denis não conseguisse frequentar escolas. Então, quando a gente percebe a beleza de tudo que Leon Denis escreveu, a forma maravilhosa como ele
organizava os seus livros, inclusive, as pesquisas que ele fazia, a gente imagina que alguém extremamente letrado, alguém que cursou aí as grandes academias da época, e não foi assim. Leon Denis foi um autodidata. Então, ele foi, inclusive, tendo um trabalho na infância para ajudar os seus pais, uma época realmente bem difícil. Leon Denis vai avançando ali na idade e depois de uma certa época, eles se fixam na cidade que Leon Denis desencarnaria, em 1927, que é a cidade de Tours, também na França. E Denis era um adolescente diferente. Enquanto muitos adolescentes da sua época, assim como hoje, não tinham tantas preocupações com espiritualidade, com vida, com os problemas do mundo, com essas questões filosóficas, Leon Denis as tinha. Leon Denis era um jovem inquieto, se perguntava muito, extremamente questionador, criado numa família católica. Chega um certo momento da sua vida em que o ensino do catolicismo não mais atendia aos seus anseios. E Leon Denis, de certa forma, se afasta do catolicismo, e a gente pode até dizer que ele passou por um período que a gente pode chamar aqui de ceticismo. Não é aquele ceticismo que nega Deus, mas é aquele ceticismo que, olha, eu não acredito naquilo que eu recebi até agora. Essa ideia de inferno, de uma única existência, Leon Denis olhava para as desigualdades da sua época, as desigualdades sociais, aquelas coisas chocantes, ele pensava, não pode ser uma vida só, não pode ter um inferno para pessoas boas que às vezes não fazem parte de tal ou qual religião, e de repente pessoas ruins, pessoas essencialmente más, digamos assim, irem para o céu só porque fazem parte desta ou daquela religião. Então isso não entrava na cabeça do jovem Leon Denis. Então ele continuava em busca daquilo que ele considerava ser a verdade, ainda não encontrada. Até que, quando ele estava com 18 anos de idade, caminhando pelas ruas de Tours, passa na frente de uma livraria, entra como gostava de fazer e se depara ali com um livro que lhe despertou muito a atenção, de um título chamativo, um título curioso, chamado O Livro dos Espíritos, de um tal Allan Kardec, que ele também não tinha notícias até então. O ano era 1864. Denis, repito, estava com 18 anos de idade. Ele ficou tão atraído pela obra que ele então põe a mão no bolso, conta os seus poucos recursos e compra o livro. E eu brinco, Tavares, que livro espírita de qualidade é barato desde sempre, porque se Leon Denis comprou é porque era barato, porque ele tinha pouco dinheiro. Disso eu não tenho a menor dúvida. Quando a gente pega livros de Allan Kardec hoje, pega, por exemplo, Obras Póstumas, é uma obra, repito, não é da codificação, mas é um livro que você vai comprar a 16, 15, 17 reais. Tem versões econômicas do Livro dos Espíritos, Evangelho, 6 reais, 5 reais, 7 reais. É baratíssimo. 5 reais. 5 reais. Então, a gente consegue. Às vezes, o frete é mais caro do que os livros. Então, Leon Denis, então, compra a obra e se depara com um problema. Porque, como eu disse, família católica. Leon Denis é autodidata. A mãe, que foi ali, digamos, a sua professora, ela cuidava de maneira rigorosa de tudo que Leon Denis lia. Ele imaginou, minha mãe católica, quando ela vê o livro chamado O Livro dos Espíritos, de um autor que ela não conhece, ela vai proibir a leitura. Então ele monta uma estratégia. Eu vou entrar em casa com um livro escondido. À noite, quando os meus pais dormirem, eu faço a leitura. Como já era hábito ele ler à noite, inclusive isso ajudou a enfraquecer as suas visões, ao ponto de ele desencarnar praticamente cego, então isso não chamaria a atenção dos seus pais. E assim ele fez, montou um plano e executou. Só que, num belo dia, Leon Denis chega do trabalho, já ao entardecer, a sua mãe chama ele para um canto e fala, ó, precisamos conversar. E Leon Denis, o que foi, mãe? Ela, olha, meu filho, eu, mexendo nas suas coisas, descobri um esconderijo seu. E Leon Denis já ficou estático, né?
E aí a mãe, percebendo uma certa aflição no filho, pegou o livro, mostrou, e Leon Denis meio, mãe, mas eu estou lendo o livro, e ela fala, meu filho, fique tranquila, fique tranquilo. Quando você e seu pai saíam para trabalhar, eu, Quem era ele? escondida, pegava a obra e lia. E estou encantada com tudo que vi, com tudo que observei. E Leon Denis se tranquiliza. E naquele momento, mãe e filho se tornavam, digamos assim, oficialmente é, espíritas. E aí ele vai dizer que ela se convenceu, como eu, da beleza e da grandeza dessa revelação. Então, a partir dali é um marco, né? Leon Denis prossegue os seus estudos. É. Vai acontecer um encontro bem importante que é preciso destacar, que é quando Leon Denis é, recebe Allan Kardec na sua cidade. Allan Kardec visitava as cidades da França, tanto é que escreveu um livro que eu recomendo muito, que é o As viagens livro de Kardec. Viagem Espírita, em 1862. E numa dessas viagens, Kardec, passando pela cidade de Tours, ele seria recebido no local que havia sido alugado para comportar os espíritas da cidade. Só que, em cima da hora, proibiram a reunião de acontecer e então tiveram que mudar o local. E aí, meus amigos, tem aqui um grande problema, porque a mudança foi em cima da hora e não tinha WhatsApp na época para você divulgar para os amigos. Olha, mudou o Exato. lugar da palestra. O que você ia fazer? Alguém tinha que ficar no local informando as pessoas dessa mudança. E a gente percebe aqui já o espírito de abnegação de Leon Denis, que aos 21 anos de idade aceita essa responsabilidade e fica ali no antigo local, redirecionando as pessoas para a casa do senhor Rebondan, onde então foi feita a conferência de Allan Kardec. Leon Denis fica nesse local, mas não perde a palestra. Eu acho que quando faltavam alguns minutinhos, Tavares, ele falou assim: olha, quem tinha que chegar já chegou, estou indo para a Chegou. palestra, e ele foi. E O, vejamos, o, William, aí a língua do perguntador não vai. Me diga uma coisa, é real que ele quando viu Kardec pela primeira vez, Kardec estava fazendo a palestra segurando uma lanterna? Ou é história isso aí? Eu acho que você vai entrar nisso aí, eu não sei se você tem essa informação. Alguém me falou isso, e disse deve ter sido uma vista muito bonita do Leon Denis vendo o professor, mas eu queria saber de você, um estudioso, se isso é um fato ou é apenas uma ficção, como diz o outro. Me desculpe interromper você, mas eu tenho que perguntar, que é algo que eu sempre tive muita dúvida. Eu achei a imagem muito bonita, né? Realmente, se for real, né? olha, o fato, o que a gente sabe, e aí eu preciso registrar aqui, importante, de maneira importante, o papel de Leon Denis. Por quê? Naquela reunião, o relato dele é que tinha mais ou menos 300 pessoas presentes. E Leon Denis foi o único a registrar o momento. E o que ele registrou e isso é o único relato até agora, eu gravo isso aqui 27 de julho de 2020, até o momento que a gente vive, é o único relato de Allan Kardec fazendo uma palestra a céu aberto. Não se tem outro. Outro, é. E aí, o que se tem também é que Kardec estava iluminado realmente por uma lâmpada colocada ali, uma lamparina colocada, mas não se sabe se Kardec a segurava. Eu acredito que colocaram um suporte ali, Bom, lógico. mas o fato é esse: Kardec estava iluminado, né, naquele momento, que estava a céu aberto. Além do mais, né, Leon Denis conta que era uma noite em que dava para perceber ali as estrelas, enfim. Era uma noite extremamente agradável. Ele registra também que ficaram todos muito apertados na casa do senhor Rebondan, que eram 300 pessoas, pensa, não é? Tem que ser um local espaçoso. E que não É. conseguiram nem mesmo aliviar os jardins, que diz Leon Denis que ficaram bem pisoteados. Então, era a vontade de ver Allan Kardec, de estar diante do codificador. Imagine se a gente tivesse a oportunidade. Então, é realmente maravilhoso. Um outro fato aqui, Tavares, muito conhecido, é que Leon Denis
No dia seguinte, retorna à casa do senhor Remondan, que inclusive hospedou Allan Kardec, e quando ele chega e abre o portão, ele vê, isso é uma cena única também, só tem esse registro, Allan Kardec, né, em cima ali de um banco, apanhando cerejas para Amélie Boudet, que estava embaixo, recebendo as cerejas do professor Rivaio. Então, Leon Denis destaca, né, que é uma cena bucólica, que contrastava alegremente com esses graves acontecimentos. Então, a gente percebe que Allan Kardec, apesar das muitas obrigações, encontrava tempo suficiente para ser gentil, né, para atender ali certamente a um pedido da nossa querida Amélie Gabrielle Boudet. E esse, então, foi um primeiro misturado com um segundo encontro de Leon Denis com Allan Kardec. Pois não, Tavares? Não, a Doce Gabi, né? Que ele sempre gostou de chamá-la Gabi. Todos que a conheceram tinham por ela um carinho imenso, realmente muito bem lembrado, a Doce Gabi. Leon Denis encontraria com Allan Kardec mais duas vezes, no ano de 1867, na casa de Allan Kardec, lá em Paris, na Rua Santana. Depois em Bonneval, onde Allan Kardec também fez uma viagem e falou aos espíritas. E registros de encontros físicos, nós temos apenas esses. Kardec desencarna, como todos sabemos, no dia 31 de março de 1869. Leon Denis, portanto, estava neste momento com 23 anos de idade, se preparando para ser aquilo que depois ficou como o grande escritor e o grande orador espírita. No ano de 1880, Tavares e amigos, Leon Denis vai escrever 3 obras, e que eu vou começar a mostrar. 3 obras que a gente são obras espíritas, mas ainda não é uma obra que a gente vai dizer assim, nossa, aqui tem conceitos espíritas claros, mas todas elas a gente percebe já a intenção de Leon Denis em nos falar, né, das coisas que ele falaria nas demais obras. Não está na ordem de publicação, né, mas aqui tem um livro chamado Tunis e a Ilha da Sardenha, é praticamente um diário de viagem. Tem fatos bem pitorescos aqui, bem interessantes. Leon Denis dormindo em umas cabanas lá no meio da montanha e sendo visitado por bodes durante a noite. Ele vai contar que estava cheio de pulga onde ele dormiu. Não, tem cenas aqui que você não acredita. Ele no meio da montanha. Enfim, vale a pena ler. É um livro que não é mais publicado, então quem quiser encontrar, né, pelo menos no momento é só em sebos mesmo, só em alguns arquivos aí mais antigos. Um outro livro chamado O Progresso, um livro bem interessante, aqui já tem alguns conceitos espíritas que vale a pena, o progresso através dos tempos, o progresso político, o progresso social, religioso, o passado e o futuro. Então é um livro bem interessante, editado pela editora Celde, mas também não tem novos lançamentos dele, novas edições. Um romance, Leon Denis escreveu um romance, chamado Giovanna, bem interessante. Este romance, ele está incluído como anexo no livro O Porquê da Vida, que foi escrito em 1885, e a FEB pegou este livro Giovanna e incluiu quase como um apêndice, um anexo do Porquê da Vida, publicado pela FEB. Este O Porquê da Vida, sim, Tabara, já é um livro muito rico em conceitos, em coisas doutrinárias. Eu indico muito esta obra para quem não conhece o Espiritismo e quer começar já entendendo um pouco o pensamento filosófico, tem dificuldade com obras como as de Allan Kardec, então, para dar uma familiarizada, porque da vida é muito recomendado nesse sentido. Eu quero fazer aqui um merchan para os amigos. Eu estou tendo o prazer de fazer no meu canal do YouTube o estudo sequenciado desta obra. Nós já publicamos 8 estudos, então quem não acompanha ou ainda quem não sabe, dá tempo. Lá no canal William Jacob tem 8 episódios. Os episódios são curtos, 13, 14 minutos. Então dá para, em 1h30, mais ou menos 2 horas, você, vamos dizer assim, tirar esse atraso dos episódios já lançados. A gente está pegando desde a dedicatória e a gente vai até o final. É um livro bem interessante que a gente tem feito esse estudo lá
que eu deixo o convite aqui. Alguns detalhes aqui, antes de passar para outras obras. Leon Denis teve uma mediunidade até o momento em que começou a fazer palestras. O seu biógrafo, que é o Gaston Luce, e eu vou aproveitar então para divulgar as biografias de Leon Denis, que é o Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida, sua obra. Gaston Luce foi amigo pessoal de Leon Denis, conviveu muitos anos com ele, e ele vai registrar que Leon Denis era médium escrevente, vidente e de incorporação, mas que depois de fazer palestras é como se essas energias mediúnicas tivessem sido direcionadas tudo para a inspiração. Que belo, que bonito. Não, que belo, que bonito, né? Essa transferência de possibilidades para a oratória, né? Bem interessante. E outra biografia, Leon Denis na Intimidade, todas as duas publicadas pelo Centro Espírita Leon Denis. Esta aqui também publicada pela editora O Clarim, escrito por Claire Bomar, que foi uma grande amiga sua, secretária, que acompanhou Leon Denis até o seu último suspiro. A gente vai falar um pouco disso para frente também. Então, as obras de Leon Denis, é bom registrar isso, não são mediúnicas. Tem pessoa que pega, é tão bonito como ele escreve, que pensa, isso aqui é algum espírito. Não. Leon Denis escrevia fruto de suas pesquisas, do seu pensamento, do seu estilo. Mas o próprio Leon Denis reconhece a fortíssima inspiração que ele recebia em todas elas. Um registro rápido aqui, Leon Denis teve 2 guias espirituais que trabalharam mais diretamente. Outros também trabalharam, mas estes 2 merecem uma atenção especial. Não sei se vocês lembram, eu falei lá da pré-reforma, nós tivemos a figura de Jerônimo de Praga, que fez o elo entre John Wycliffe e John Hus. Pois é, esse Jerônimo de Praga, que teve uma forte vinculação naquela época, agora, no mundo espiritual, se tornou o grande guia espiritual de Leon Denis. E Leon Denis tinha um carinho especial, chamava de pai, Jerônimo chamava Leon Denis de filho. Era uma coisa extremamente bonita, assim, de se ver, e a gente, às vezes, se emociona com algumas mensagens que Jerônimo mandava para Leon Denis. O outro espírito, muito vinculado a Leon Denis, não só nesta encarnação, mas ao longo da história, é Joana d'Arc. Joana d'Arc, também queimada viva pela igreja, se tornou aqui agora uma grande guia espiritual, ela que encorajava, colocava Leon Denis para cima. Vai dizer, por exemplo, num momento, isso aqui é muito bonito, que é como se estivesse dizendo com a gente. Vejamos. Coragem, amigo. Agora que o destino se apresenta mais claro, agora que as horas da luta se aproximam, que provas mais fortes vão te assaltar, estarei ainda mais perto de ti, sustentando cada um de teus passos. Não esqueças, amigo, que o alvo já está aí. O alvo que é preciso atingir, alvo que te abrirá as portas de um mundo melhor. Gente, isso aqui é bonito demais. Isso aqui é como se estivesse falando com a gente também, né? É extremamente encorajador, motivador, e a gente não pode esquecer disso jamais. Num outro momento, ela vai dizer para Leon Denis, Joana d'Arc ainda, foste escolhido para cumprir uma missão útil aos homens. As vicissitudes te assaltarão, porém, segue sem temor, vai sempre para diante, nós te ajudaremos. Olha, sem palavras, né? Ela repetia para Leon Denis várias vezes, trabalho, coragem, esperança. Eis qual deve ser tua divisa. Bom, eu poderia ficar aqui horas e horas só citando mensagens de Joana d'Arc, mas a biografia de Leon Denis, e nas obras, Leon Denis coloca várias delas. Vale a pena a gente depois ler lá e refletir, meditar, porque é muito especial. Leon Denis era comerciante, trabalhou nessa profissão até conseguir a sua, digamos, autonomia financeira, conseguiu se aposentar, para dedicar-se exclusivamente ao espiritismo. Eu tenho que destacar também aqui a figura bem destacada de Leon Denis nos congressos espíritas,
O primeiro que ele participa é o de 1889, um congresso espiritualista em Paris. Quem presenciou viu ali a grande figura de Leon Denis, que utilizou-se da tribuna mais de 30 vezes. Porque os congressos antigamente eram diferentes dos de hoje. Não era só um fala, todos escutam. Tinha debate. Então, um católico ia lá falava, um padre. Aí depois vinha o espírita, depois vinha o rosacruzista, depois vinha o... Enfim, tinha um revezamento ali e Leon Denis utilizou a tribuna mais de 30 vezes. Sempre com o mesmo entusiasmo e o mesmo sucesso aplaudido. E neste congresso, o pessoal chegou e falou, Leon Denis, por que você não escreve um livro resumindo o espiritismo, né, falando um pouco aí das grandes religiões e tal? Aí Leon Denis fala para esse pessoal assim, eu já estou trabalhando nessa obra. É realmente extraordinário. E esta obra, publicada no ano seguinte, e que neste ano completa 130 anos de lançamento, é nada mais, nada menos do que o nosso Depois da Morte. Livro maravilhoso, talvez o mais conhecido, né, dos espíritas, talvez de todas as épocas, mas no Brasil eu tenho certeza que é, e que foi importante na conversão, vamos assim dizer, de Eurípides Barçanufo, aqui em Sacramento, cidade quase vizinha a Uberlândia. Eurípides Barçanufo, um católico fervoroso, recebe do senhor Mariano, seu tio, o Depois da Morte e o devora. Ele lê numa noite. E é um livro de 400 páginas, praticamente. E depois da só uma coisa, todos os livros de Leon Denis são muito grandes, não são livros pequenos, 300, 400, é o problema do ser, do destino da dor e no invisível, cristianismo, são livros que não é assim para o cabo fazer assim do dia para a noite, ler como o Barçanufo leu. Então são livros grandes, né, realmente, bem falado. Né? Essas consideradas grandes obras, como se bem lembrou, são obras de 300 páginas para lá. Agora, os pequenos livros, como eu até falei aqui do Porquê da Vida, aí sim, são livros mais resumidos. Por exemplo, livro de 70 páginas. Mas aí são considerados os opúsculos, um nome bem comum na época, ou livretos, brochuras. Mas os grandes livros, realmente, todos eles com mais de 300 páginas aí. Mas páginas riquíssimas, né? E depois da morte, então, foi chamado por Eurípides de um monumento. Eurípides acaba de ler e fala, este livro é um monumento. Eu deixo o convite aí para todos depois que quiserem lê-lo, deixando o registro de uma pessoa que era ateia, perde a esposa, encontra os livros de Leon Denis, os de Kardec, lê, e ele dá um relato emocionante. E ele vai dizer assim, tenho lido desde então, desde a morte da esposa, os livros de Allan Kardec, li os vossos e ainda outros, que tratavam das questões espíritas. Li depois da morte e chorei as mais abundantes e mais sinceras lágrimas de minha vida. Escritores, jornalistas e pensadores vos têm dito que escrevestes um belo livro. Não é só isso. Este livro, eu gostaria de ser rico, muito rico, para editá-lo aos milhões e vê-lo em todas as mãos, por toda a terra. Nada já foi, nem será jamais escrito em nenhuma língua que possa ter sido tão grande e tão belo. Então fica aí o convite, né? Para quem não leu, leia e estude o Depois da Morte. Em 1898, pois não, Tavares? Agora é o seguinte, é para ler antes da morte, não vai deixar para depois, é só o livro que é, por favor, então comece a ler agora. Por isso que eu gosto, meu Deus, meu bom humor, tá vendo? Eu admiro demais isso. E Leon Denis dizia, Tavares, no Depois da Morte, ele vai dizer assim, o bom humor constitui a saúde da alma. E você sabe que todas essas pessoas tinham um bom humor, Chico, o próprio Allan Kardec, eu já vi que ele gostava, o Leão também. Amigo, é só trabalhar perto de Jesus, só trabalhar perto, não precisa nem ser muito perto, deixar você ler, você vê aí, desde que você chegou, que não faz outra coisa, a não ser falar e rir. Eu não sei como é que você consegue, é falar e rir, parece assim que está em êxtase. E detalhe interessante, que você citou muito bem, o fato de Allan Kardec ser bem-humorado, ser sorridente, quem nos diz isso é Leon Denis. Leon Denis
quando vê Allan Kardec, ele fala iluminado sob a luz das estrelas e de uma lamparina colocada ali, sorridente Allan Kardec estava, sorridente e falando sobre obsessão. Então, vejam, Allan Kardec falando sobre obsessão, sorridente. Então, o Jerônimo Mendonça brincava que espírita de cara feia dá zebra. Então, a gente está diante de uma doutrina como essa. Vai ser triste para quê? É claro que a gente tem que respeitar todas as dores, as angústias, as aflições, porque tem gente que, às vezes, Tavares, está sem comida em casa. E aí, essa pessoa abrir um sorriso é difícil, a gente respeita todas as dores. Mas o espírita, na alma, ele tem que ser uma pessoa feliz, ele tem que ser uma pessoa alegre, inclusive pelo simples fato de ser espírita, né? Então, Sim, aí, em 1800... Em 1898, ele vai escrever O Cristianismo e Espiritismo, um livro bem interessante também, vale a pena. Em 1901, ele publica O No Invisível, como o Tavares disse, livros grossos, mas de estudo, livros ricos. E, em 1905, O Problema do Ser e do Destino, ou O Problema do Ser, do Destino e da Dor, como o Tavares falou. Não está errado, é que a FEB publicou com o nome dor no título e o Centro Espírita Leon Denis publicou sem o termo dor. Mas o que muda aqui é porque Leon Denis, inclusive, publicou os dois títulos. Então, uma editora ficou com um, outra editora ficou com outro, mas não tem grandes diferenças ali. As diferenças são só de tradução, porque são tradutores diferentes. Mas quem lê um, não se preocupe, porque o conteúdo em relação ao outro aí não tem tantas diferenças assim, são coisas bem mais de tradução. Leon Denis vai publicar depois também o livro Joana d'Arc Médium, livro excelente. Que é a mentora, né? Hã? Que é a mentora dele, né? Uma das mentoras, né? E o Jerônimo, né? Aqui ele vai falar da condenação, do suplício, de uma maneira muito bonita, vale a pena. Quem não conhece, fica a dica aí. O Grande Enigma vem em 1911, é um outro grande livro de Leon Denis. Um outro pequeno livreto, foi o primeiro que eu li de Leon Denis, chamado O Além e a Sobrevivência do Ser. Isso aqui já é fininho, também tem 70 e poucas páginas, mas é considerado ali uma brochura, né? E outros livros, O Mundo Invisível e a Guerra, escrito durante a Primeira Guerra Mundial. Um livro chamado Socialismo e Espiritismo, livro interessantíssimo, fica a dica aí também. Uma pequena brochura, Espíritos e Médiuns, vai falar muito de mediunidade. Para quem está iniciando, é um livro que a gente indica bastante. Esse aqui, uma brochura, um livro bem duro em relação aos ataques que a igreja fazia, o Espiritismo e o Clero Católico. Aí nós temos esse, Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo, também um livro de perguntas e respostas, bem interessante. Esse livro aqui, gente, ó, é onde está escrito que o pessoal fala, Leon Denis falou que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Está nesse livro, foi feita uma pergunta, Leon Denis, o Espiritismo será a religião do futuro? Ele vai dizer que, antes de mais nada, o Espiritismo será o futuro das religiões. Então, está nessa obra. Amigo William, stop, por favor. Fazem 20 anos, se tudo que você falou valeu, só isso aí já valeu, porque eu já perguntei a todo mundo, já li, já procurei e não consegui. Aí você vem agora me dar um presente desse. Digo, onde é que está isso aí, por favor? Não, tá no... Mas qual é o livro? Quem é? É Leão, certo, tá bom, é Leão, mas síntese, tá aí. Então, seu Tavares, tá aí, certo? Você vai comprar esse livro e vai ler e vai ver, e aí você vai poder dizer em todos os lugares onde é que está essa 20 anos, basicamente, procurando para chegar hoje, nesse dia glorioso, e você me tirar quase isso de cima das costas, esse peso hercúlico de cima das costas. Muito obrigado, meu amigo. Você já merece toda a sorte, toda a felicidade do mundo. Valeu, então, hein? Um outro livro pouco conhecido dele, O Espiritismo e as Forças Radiantes. Um livro bem complexo, bem profundo, assim. Um livro maravilhoso para quem é vinculado à arte espírita, arte que não é espírita também, não tem problema, ou Espiritismo na arte. E, recentemente, a editora do Centro Espírita Leon Denis
lançou 3 livros que eles pesquisaram obras de Leon Denis, obras não, artigos de Leon Denis no século XX, ali no início, que foram colocadas na Revista Espírita, fundada por Allan Kardec. Esse pessoal fez essa pesquisa, reuniu esses artigos que têm ali uma semelhança de tema e lançou, então, 3 obras. Obras, então, póstumas, mas que foram publicadas na Revista Espírita. Primeiro, O Futuro do Espiritismo, lançado em 2017. Deixa eu ver aqui. 2017, 2018, agora a cabeça já não atende muito mais os comentários. Mas 2017, isso mesmo. Um Olhar sobre o Tempo Presente, lançado em 2018. Se eu estiver falando a data, depois o pessoal me perdoe, mas eu não vou com Brau por causa disso. Eu posso ir por outros motivos, mas por errar a data, não. E não, esse com aqui, certeza não. lançado ano passado, 2019, Liberdade e Renovação. Então, 3 livros publicados depois da desencarnação de Leon Denis. Meus amigos, caminhando já para o encerramento, Leon Denis teve uma... William, e o Catecismo Espírita também é um livro do Leon Denis? Pois é, está aqui do lado, ó. Você me provocou agora. Ah, Eu não ia mostrá-lo, por quê? Tem uma certa dúvida se foi um livro escrito por Leon Denis. Acredita nisso? é mesmo. Tem algumas pesquisas sendo feitas. Olha, eu estou aqui com o meu. Está escrito Leon Denis, publicado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mas a gente precisa dar um tempo assim para essas pesquisas se encerrarem, sabe? Mas, assim, não estou dizendo que não foi nem que foi. Deixa a dúvida no ar, mas é um livro também de perguntas e respostas. Mas como tem essa dúvida, eu sou muito cauteloso nas minhas afirmações, então eu deixo como essa dúvida. E se alguém depois, né, confirmar algo, tem amigos que estão pesquisando isso, eu tenho o maior prazer de retificar depois aí. Eu venho aqui, Tavares, e faço outra live sobre esse livro, viu? Amiga, eu espero que o Caba descubra isso amanhã para a gente fazer depois de amanhã. Pronto, já fica já resolvido. Gente, eu queria destacar aqui um ponto, que Leon Denis teve um vínculo muito forte com o Brasil. Ele chegou a ser presidente de honra da Federação Espírita Brasileira. Trocava correspondências com os presidentes da FEB. Quando Bezerra de Menezes desencarna em 1900, Leon Denis emite uma nota, uma carta, falando que quando uma pessoa como Bezerra desencarnava, era uma perda não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. E Leon Denis trocou cartas aqui com um grupo que foi fundado lá no Rio Grande do Sul. Então, realmente tinha uma afetividade muito grande pelo Brasil. E para encerrar, prometo agora que eu vou encerrar mesmo, eu não posso deixar de falar. Tem uma pessoa que perguntou Romance Estela. Romance Estela. O Altair Fontes. O Romance Estela foi publicado por Camilo Flammarion. Então, já é um livro de outro grande clássico do Espiritismo, Camilo Flammarion. Em 1925, Tavares, aconteceu talvez o congresso mais importante da história do Espiritismo até hoje, que é o Congresso Espírita de Paris. E um congresso desta importância precisava de um presidente, uma figura, né, de destaque na época, uma figura de respeito, que fosse, então, não só admirado, mas respeitado por todos. E aí, logo, surgiu o convite para que Leon Denis presidisse o congresso. Só que Leon Denis já estava ali com 79 anos de idade. Aí Leon Denis não se achava em condições físicas, inclusive, já que estava cego, de presidir um congresso com tamanha importância. Então, Leon Denis recusa o convite. E na sua casa acontecia reuniões mediúnicas com certa frequência. E os espíritos viviam, olha, Leon Denis, você tem que ir, aceita o convite. E Leon Denis sempre tentando dar uma desculpa, não, estou fraco, tem pessoas que me representarão melhor, outros assumirão a tarefa com mais qualidade. Mas teve um dia, Tavares e amigos que nos acompanham, que foi especial demais. Neste dia, Leon Denis disse, Flammarion, o autor de Estela, inclusive, me substituirá bem. Flammarion morava em Paris.
Flammarion era uma figura importante do movimento espírita. Então, por que não ele? Vejamos o que Leon Denis ouviu em seguida. Flammarion não estará lá, disseram seus guias. Leon Denis se assusta. É a mesma coisa, Tavares, que falar que vai ter um congresso em Natal, um congresso espírita, e o Tavares não vai. Mas como assim? Tavares não vai? Aí Leon Denis, como? Flammarion vai esperar? Leon Denis se assusta com aquilo. E ouve novamente. Flammarion não estará lá. Faltavam ali mais ou menos 6 meses para o congresso. E aí, eu só preciso dizer que sabe quem disse isso, Tavares, para Denis? Jerônimo ou Joana? Nenhum dos dois, acredita? Quem foi? Allan Kardec. Allan Kardec já estava se manifestando nas reuniões mediúnicas de Leon Denis, com mais intensidade, então, a partir de 1925. Esta profecia foi de Allan Kardec. E o que aconteceu? 3 meses depois disso, e antes do Congresso, Camilo Flammarion desencarna. E aí Leon Denis foi entender por que Flammarion, de fato, não poderia estar fisicamente participando desse Congresso. E Leon Denis, então, antes de Flammarion desencarnar, ele aceitou o convite, confiava muito nos seus guias. Então, Leon Denis já tinha aceitado o convite e foi ali o grande presidente, a figura de destaque, que teve a oportunidade, inclusive, de conhecer pessoalmente um espírita que merece nosso destaque, que é Arthur Conan Doyle, o grande criador do personagem Sherlock Holmes, que tinha um respeito, uma admiração por Leon Denis, traduziu Joana d'Arc para o inglês, ficou amigo de Leon Denis, porém à distância, apenas pelas cartas, e nesse congresso os dois, então, se conhecem pessoalmente. E, meus amigos, no ano de 1927, Leon Denis se dedicou a escrever o seu último livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E aqui tem outra participação brilhante de Allan Kardec, que vejamos a sequência de datas de novo. 31 de março de 1927, Leon Denis pega a última parte do livro e leva para a gráfica. No dia seguinte, 1º de abril, houve uma outra reunião mediúnica na casa de Leon Denis. E aí, Allan Kardec, mais uma vez, vem e faz uma profecia. E disse para Leon Denis: sede forte, abrigando a fé superior, e o vosso aparelho superior registrará a bondade de Deus. Tendes o afeto dos grandes centros vibratórios. Cumpristes com dever ante a correspondência oculta da vontade divina, e no reino da luz respirareis. As pessoas ficaram sem entender. Como assim? Cumpristes o dever ante a correspondência oculta? Você vai respirar no reino da luz? Denis estava bem. Curiosamente, sempre no dia seguinte das reuniões mediúnicas, Leon Denis gostava de analisar novamente as correspondências do alto. No dia 2, ele não fez isso, porque ele já tinha entendido o recado. Passa ali alguns dias, Denis começa a ficar mais fraco, começa a tossir, respiração mais ofegante, ruim para alimentar, para ingerir também líquido, ele vai se enfraquecendo e o médico constata que Leon Denis estava com pneumonia. Ele oscilava, dias ruins com dias um pouco melhores, mas continuava trabalhando, continuava ditando, respondendo cartas das pessoas que se correspondiam com ele. E Leon Denis foi, com muita dificuldade, com muito esforço, superando dia após dia, até que, chegado no dia 12 de abril, Leon Denis, de fato, amanheceu muito fraco, e todos aqueles que o acompanhavam de perto sabiam que daquele dia Leon Denis certamente encarnado não passaria, que ele estava ali nos seus últimos suspiros. Mas a gente percebe que quando Georgette, a sua secretária, a sua querida companheira que cuidava do seu lar, cuidava dos detalhes ali, né? Era uma colaboradora do seu dia a dia,
Ela, assim como Claire Boumar, se aproximam do leito em que estava Leon Denis e mais uma pessoa, e sentem que Leon Denis estava ali prestes a dar as suas últimas palavras. Ele vira para todos eles e diz: é preciso terminar, resumir e concluir. Enviai a Maier no dia 15. Leon Denis se referia ao prefácio da biografia de Allan Kardec, escrita por Henri Sauce. Ele que escreveu o prefácio. Quem pegar hoje a obra, está lá, prefácio de Leon Denis. Até o último minuto de vida, Leon Denis preocupado com o trabalho e com a pontualidade. Enviai a Maier no dia 15, esse aqui era o dia 12. Neste mesmo dia, porém, durante a noite, Leon Denis dá último suspiro neste corpo que tanto lhe serviu de instrumento de evolução. A sua biógrafa, Claire Boumar, ela vai descrever de uma maneira muito especial, da seguinte forma: pelo seu sorriso radioso que iluminava seu rosto no momento supremo, eles tiveram o sentimento preciso da felicidade experimentada pelo apóstolo, seguindo para as celestes moradas. Este, então, foi o fim da trajetória desta encarnação do grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, e desta forma eu agradeço a todos e encerro também esta minha fala, né, me colocando à disposição para as perguntas que foram feitas. Amigo, como agradecer tudo que você fez, porque e eu estou tão feliz porque está gravado, né? Tudo que você colocou aí e a beleza com que você fala, com um sorriso, com a verdadeira doçura que você fala daquilo que você falou no primeiro momento. Muitas vezes esquecido, não lembrado pelo movimento espírita atual. E o Altair, ele fala o seguinte, não é a Estela, é o romance Giovanna, é esse? Olha, amigo, isso é um computador pensando, você pensa, ele já capta lá, meu amigo, não tem para onde não, meu amigo Fontes. Mas nós já temos perguntas aqui, tem um bocado de perguntas, eu não quis interromper você, porque eu estava tão magnetizado pela fala, que eu digo que eu não quero interromper o mínimo possível, para depois que a gente fala uma pergunta, o cara vai embora e não volta para o que vai. Mas já temos aqui muitas perguntas, eu não sei como é que está o seu tempo aí, mas a gente pode estourar um pouquinho, sem problema nenhum. Vamos começar aqui. Ó, deixa eu ver aqui qual é a primeira, Jesus. Vai ficando pela ordem, né? Acho que essa tá aqui mesmo. Tá aqui, boa noite. De Márcia, de Alagamar, é aqui em Natal. Boa noite, amigo. Qual a importância para o espiritismo da pessoa do Leon Denis? Como foi no início, mas tudo que você falou, né? Leon Denis, na sua época, até pelos títulos que ele possuía, os títulos passam, né? Simples papel figurativo no momento ali. Mas esses títulos de presidente de honra aqui, de membro ali, falam da importância que ele tinha para a época. Eu costumo dizer que o movimento espírita mundial girava em torno de Leon Denis. Então, ele trocava correspondências com o Brasil e com várias partes do mundo. Era alguém visitado por muitos espíritas que saíam de longe para ir até a sua casa, não apenas para ali fazer a espécie de bajulação sem proveito, mas para buscar orientação segura. Então, hoje, a gente pode observar que as obras de Leon Denis têm uma conexão muito forte com as obras de Allan Kardec. Então, quando a gente estuda Leon Denis, o nosso gosto por Allan Kardec aumenta, porque eu costumo dizer que é como se facilitasse a compreensão da obra kardeciana. Não que a obra kardeciana necessitasse de Leon Denis, por exemplo, para isso, mas é apenas vamos dizer assim, um aperitivo a mais. Para aqueles que quiserem compreender melhor Allan Kardec, fica a recomendação de que estudem Leon Denis, que na sua época, repito, era ali o grande nome do movimento espírita, era alguém respeitado, admirado, não por conta dos seus títulos acadêmicos, como era algo muito comum na época, como a gente pega a figura de William Crookes, um químico muito famoso, descobriu o talho, alguém que tinha o título de Sir, enfim,
você pega Gabriel Delany, você pega Camille Flammarion, astrônomo, você pega Aksakov, um cientista. Leon Denis, não. O valor de Leon Denis está naquilo que ele escreveu e naquilo que ele viveu. Então, a importância dele não é pelos títulos acadêmicos, que, só faço um parênteses, que não desmerecem aqueles que tinham títulos acadêmicos. É só para ressaltar que Leon Denis é o que é por aquilo que ele escreveu, por aquilo que ele fez em prol do movimento espírita e por aquilo que ele viveu. Era alguém extremamente sensível, né, aos mais sofredores, aos mais aflitos, tanto que ele vai deixar isso muito claro nas suas obras, endereçando um olhar muito especial para esse público que mais precisa, que mais necessita. Tem uma pergunta aqui que é da Júlia de Pirangi, que eu gostaria de ter feito, né, mas ela se atreveu e fez na minha frente. Leon Denis, Camille Flammarion e Gabriel Delany são os grandes continuadores de Kardec da primeira hora? Eu achei tão bonitinho esse negócio da primeira hora. Com certeza. Eu não sei se na transmissão dá para pegar minha camiseta no todo, mas eu acho que não dá não. Então eu vou levantar aqui, ó, minha camiseta, como é que é? Ah, pronto, olha aí. Então, deixa eu ver como é o nome dela. Júlia. Júlia está em vibração com você. Então, lógico, temos aqui. Aí, essa pergunta aqui eu creio que seja mais pessoal. Dos livros de Leon Denis, qual o que mais lhe impressiona ainda? Não é o que mais lhe impressionou, é que toda vez que você lê, se impressiona mais. Cristina, que é uma cadeira cativa aqui da Candelária. E aí é uma sinuca de bico, né, meu amigo? Como diz aqui no Nordeste. Olha, eu vou dar uma resposta bem política, assim, né? O que mais me impressiona sempre é o último que eu leio. Eu acabo de ler e fico impressionado, mas se eu tivesse que falar assim, William, você vai viajar para algum lugar e você só pode levar 2 livros, porque não é possível que eu só poderia levar um, né? Mas se eu pudesse levar 2 livros comigo, assim, você vai ter que passar o resto da sua vida com 2 obras de Leon Denis. Eu levaria Depois da Morte e O Problema do Ser do Destino. Eu ficaria também com esses dois. Agora, assim, ficar na indecisão. E no invisível, será que eu não vou. Como é invisível, eu podia levá-lo, né? Já que é invisível também. Você já respondeu essa pergunta? Eu vou colocar aqui. Sérgio de Piu. É verdade que ele foi um autodidata? Você já teve falando, né? É verdade. Já foi um autodidata, deixa eu ver aqui. Também já falou como foi o primeiro encontro com o Leandro, você deu detalhes fantásticos, é o Dásio, de Campina Grande, aqui pertinho, aqui na Paraíba, né? Então foi aquele negócio fantástico e maravilhoso, na casa do... Sim, me diga uma pergunta, como é o nome, você sabe o nome da mamãe do Leon, que lia escondido dele o livro do seu Allan Kardec? Lembra o nome da mamãe Ana Lúcia. Ana Lúcia? Então, não, Ana valeu a Lúcia. pena. Muito bem. Aqui, você basicamente já respondeu essa pergunta também. É do Dantas, do Parque do Coqueiro. Os Coqueiros, aqui em Natal. O senhor Lidino viveu até os 81 anos, 1927. Então, ele chegou a ouvir, a conhecer os primeiros russos do Espiritismo, Bezerra, Bassanufo, Caibá, Fídia, Spinola. Você já basicamente respondeu. Inclusive, uma nota que ele deu, não foi, que você me falou, em relação ao desencarne de Bezerra, né? Sim, eu não sei se ele teve conhecimento de todos estes que a pessoa citou, mas Leopoldo Cirne, Guilhom Ribeiro, Bezerra de Menezes, Ângelo Aguarô, com certeza isso aí ele trocou correspondências com esses. Não sei desses outros, Caibar, não tenho notícias. Eurípides também, Eurípides não tem relatos de algum contato dos dois, ou se ele tomou conhecimento, não, mas destes que eram mais vinculados à FEB, até por conta do papel federativo, né, e Leon Denis estava também vinculado às federativas, né, também lá da Europa, então talvez por esse motivo, né, de correspondência confederativas, e Ângelo Aguarô lá na fundação desse centro no Rio Grande do Sul, que levava o nome Leon Denis, e o pessoal fez uma carta para Leon Denis falando dessa homenagem, e Leon Denis responde essa carta, corresponde-se com eles, mas não há, acredito que Carbar Schutel, por ser uma figura ali que
que tinha a questão de divulgação do espiritismo, a revista, o jornal, o Clarim, né? Então, acredito que Caibar também deve ter trocado alguma correspondência. Uma figura quase que eu me esqueço, existe um relato belíssimo de Canuto Abreu quando foi visitar Leon Denis. Esse relato, quem quiser pesquisar na internet depois, olha, Canuto Abreu dando detalhes da visita que ele fez na casa de Leon Denis. Então, Canuto Abreu, que eu saiba, é o único que visitou, o único brasileiro que visitou pessoalmente ali Leon Denis, na casa de Leon Denis. No Congresso de 25, ele chegou a representar a Federação Espírita Brasileira, já que não pôde ninguém ao Congresso, ele ficou como representante, como presidente, não é isso? Nesse Congresso, é real esse fato, não é isso? Isso é verdade. Ele foi presidente de honra ali, representando a Federação Espírita Brasileira durante o Congresso de 1925. Muito bem, nós temos aqui mais só duas perguntas. Pedro das Quintas, com as grandes batalhas do bom combate, né, que ele enfrentou, acho que como foi as grandes batalhas que ele enfrentou e venceu, né, porque ele realmente teve que fazer um bocado de coisa, né, dar nó em pingo, como ele aí diagnostica, dar nó em pingo d'água, né, e nó cego, né, para só ele depois desamarrar. Com certeza, os vários combates ao longo da vida, né? Leon Denis, por exemplo, como citei no começo, a dificuldade financeira na infância, essas mudanças constantes de cidade, não frequentar uma escola, isso já eram ali, né, desafios grandiosos na infância de Leon Denis. E quando ele avança ali na madureza, ele tinha uma certa vontade de constituir uma família, mas ele percebia que não seria bem sucedido diante do tamanho da tarefa que ele tinha na doutrina espírita, né, no movimento espírita. Então, ele abdica, né, dessa constituição familiar. Leon Denis fora convidado para entrar na vida política, ele que não tinha aversão à política, é bom dizer isso, porque tem gente que tem aversão. Leon Denis não, Leon Denis todos os domingos recebia pessoas na sua casa para trocar ideias sobre um momento político e tal, era alguém interessadíssimo por esse assunto. Mas quando ele recebe o convite, inclusive era um convite que tinha tudo para ser bem sucedido, devido ao caráter elevadíssimo de Leon Denis, mas ele decide abrir mão e fala, não quero, porque o meu interesse aqui não é apenas em falar para a minha cidade ou para a França, mas é o interesse para a humanidade. Então, Leon Denis abre mão. Então, querendo ou não, para alguém que gostava da política como ele gostava, abrir mão de um convite desse não deixava de ser um bom combate, assim como outros travados por ele. Inclusive, por exemplo, teve um caso muito famoso, o caso Miller, em que um médium estava fraudando o fenômeno mediúnico e alegrando muita gente, sabe? E as pessoas não perceberam a fraude. E aí Leon Denis não teve receio de apontar as fraudes do caso do médium Miller, e isso lhe custou a incompreensão de muitos amigos do próprio movimento espírita. Inclusive Gabriel Delane ficou um pouco magoado com Leon Denis na época, depois os dois se acertaram, é claro, mas Leon Denis, nesses combates aí, inclusive, teve a necessidade de apontar fraudes de médiuns que faziam ali um mau uso da faculdade ou que fraudavam mesmo, né? Não só faziam questões equivocadas, os charlatões da época, mas que fraudavam, né, que criavam ali processos de mistificação produzidos por eles, e Leon Denis não tinha receio, não tinha medo, mesmo que tivesse que magoar um amigo seu, de apontar a fraude em nome de manter ali a doutrina espírita longe desse tipo de falcatrua. William, ele chegou a sair da França para fazer alguma visita ali na Europa, ou ele ficou mesmo só na França e não chegou a fazer nenhuma viagem assim fora do país dele? Não, ele fez algumas viagens, né? Inclusive na Bélgica, ele teve uma participação muito, muito importante lá na Bélgica. E quem quiser depois, gente, na própria biografia de Leon Denis, aquela que eu falei, eu estou até procurando aqui agora para trazer com mais detalhes, o pessoal da editora do Centro Espírita Leon Denis colocou ali as cidades que Leon Denis passou, os países. Então, Leon Denis esteve na França, Bélgica, Suíça, Holanda e Argélia.
Então, está na biografia dele aqui também. Então, ele passou por vários países. Maravilha. Meu amigo, eu estava aqui procurando, nós não temos mais perguntas, mas eu conheci uma pessoa da cidade de Poitiers, na França, né? A Livramento, eu não, acho que você conhece a Livramento, do Conheço Gerard. demais. Muito bem. Conheço. Foi ela que me passou o seu contato, só para isso. Então, eu tenho um grande carinho pela minha piauiense. E eu, quando vi assim, digo, esse sotaque eu conheço, esse sotaque não é francês, não. Aí, quando eu apertei, ela disse, não, é do Piauí. Eu digo, eu sabia que o sotaquezinho eu conhecia. E é uma amiga, assim, de muito. E o marido dela, o Gerard, ele me deu uma alegria muito grande, porque tem uma mensagem, não sei se você conhece, de Leonini para o grupo de Poitiers. Eu digo, olha, mas faça isso em francês. Eu vou traduzir, não traduza não. Depois você me manda traduzida, né? E eu tenho aqui, certo? E é uma coisa divina e maravilhosa. Eu não sei se vocês têm conhecimento dessa mensagem do nosso querido Leon Denis ao pessoal lá de Poitiers, né? Uma mensagem que ele mandou, o estudo do Espiritismo. Belíssima mensagem. Eu quero aqui mandar um abraço para nossa irmã Livramento, que foi quem possibilitou a gente ter esse contato com você, lindo, divino e maravilhoso, certo? E aqui eu quero agradecer a todos aqueles que participaram pela WhatsApp, fazendo as perguntas, aqueles que tiveram também pelo Face, né, o seu José Horta, né, o seu Wilson José Horta, lá de Recife, Pernambuco, o meu irmão Décio Soares, de São Paulo, que amanhã faz o programa com a gente, a Marlene, né, a Lita Lima, de Londres, Inglaterra, minha amiga. Se você puder manter contato com a gente, estou louco para fazer as entrevistas aí, os estudos sobre o Espiritismo em Londres, na Inglaterra. A nossa irmã Solange Dourado, de São Paulo. E o Altair Fontes, o perguntador dos romances, né? Muito bem, todo esse pessoal esteve aí com a gente, que se pronunciou no Facebook. Nós queremos agradecer. Queremos fazer um convite para que você se prepare, se possível for, para a prece de encerramento e de agradecimento. E antes, eu queria pedir licença ao amigo para a gente fazer a divulgação aqui das próximas atrações da nossa rádio. Eu tive o maior prazer de fazer isso aqui, colocar todos esses livros, os que eu mais gosto em cima, e não é que eu não gosto, mas os outros que estão aqui embaixo também, que eu acho que é uma obra fantástica, linda e maravilhosa, assim como outros livros também do Akizakov, do Kohler Donner. São pessoas que a gente muitas vezes não percebe. Então, quero agradecer a você. O programa de hoje foi contigo, né? Aí tem, ó. Acho que isso aqui é no Congresso, viu? De 27 já bem, no Congresso de 25, melhor dizendo. Amanhã Isso. nós teremos, na terça-feira. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Amanhã nós teremos a presença do nosso irmão Cláudio Viana, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, falando sobre a pedagogia do amor, isso terça-feira. Na quarta-feira nós teremos o nosso... Aí vamos aí para São Paulo, certo? Opa, volta, Tavares. Com o nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio, falando sobre a medicina da alma, o nosso irmão Edson Barbosa, médio de efeito físico, trabalhando com a medicina da alma já há 35 anos. Na quinta-feira, nós vamos falar com a nossa irmã querida, também lá da terra da Livramento, Marineve Saraiva, que já foi presidente da Federação Espírita do Piauí, e ela vai falar da parceria de Chico e Emanuel, a missão do livro, e ela é lá da Casa do Pão Francisco Cândido Xavier, lá do Alto Loga, Piauí. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira chega aqui conosco o nosso professor José Soares, né? Ele vai fazer um estudo sobre os livros de Chico Xavier, ele é da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e ele vai falar sobre os livros Parnaso de Além Túmulo e Cartas de uma Morta, o nosso querido José Soares.
Na sexta-feira, o nosso irmão Marquito, você deve conhecer, Marcos Oliveira, aí da Federação Espírita da Bahia e também da Federação Espírita Brasileira da Infância e Juventude. Ele vai falar sobre a evangelização espírita, rumo com Jesus, avante com amor. E fechando o nosso domingo, seu Juvenal Tavares, meu amigo William, seu Juvenal está com 98 anos, daqui a pouco chega ao centenário, é uma figura chamada Senhor Sorriso, é uma memória viva aqui do Espiritismo, é a transformação para o homem de bem. Ele é lá do Centro Espírita, entre muitos, Centro Espírita, Recanto Espírita, Alta de Souza, aqui na Lagoa do Mato, em Macaíba, aqui pertinho da gente. Então, isso fechando a nossa semana para iniciarmos segunda-feira. Então, essa é a nossa programação. Agradecemos a todos. Desejamos a você, meu amigo, um beijo no seu coração, com todo o amor, com toda a felicidade mesmo, agradecendo a tudo. E principalmente por me tirar aquela dúvida. Qual é o livro que eu vou procurar agora? Não tem mais. Aí eu vou chegar junto. Muito obrigado. Eu sei que a sua agenda é grande, mas veja aí antes do final do ano, certo? A possibilidade de você, de novo, aqui conversar sobre outro assunto, ou então esmiuçar mais um pouquinho Leon Denis, um dos livros dele, vamos falar sobre Lacey, depois da morte e o problema do ser e do destino da dor. Então, muito obrigado, meu amigo. Deus que lhe pague, como eu sempre faço. Estou lhe devendo essa, e como o débito é muito grande, só na próxima encarnação é que eu vou conseguir pagar alguma coisa do débito que eu adquiri com você. Por favor, apresse, meu irmão. Os amigos e amigas, nesse momento, a gente gostaria de agradecer a Deus por ter nos possibilitado um momento conosco. E eu gostaria de que, se for possível, de pedir à espiritualidade amiga, em especial a todas as vítimas do coronavírus, sejam aquelas que estão neste momento hospitalizadas, sejam aquelas que desencarnaram, voltaram ao mundo espiritual, e também aos seus familiares, que ficam neste momento com a saudade, com a apreensão, com a dúvida. Que Jesus possa acalentar todos estes corações, que eles possam receber do mundo espiritual o auxílio necessário, o auxílio que é possível. Que todos nós saibamos, no momento grave que vivemos, tirar as lições, a fim de que, muito mais importante do que quando é que a pandemia vai passar, que cada um de nós possa viver na pandemia e pós-pandemia como seres melhores, mais maduros e mais dispostos, sobretudo, a servir. Que Jesus possa nos inspirar, não apenas agora, não apenas amanhã, mas para sempre. Muita paz e muito obrigado a todos. Meu amigo, e como dizia minha mãe, e nem doeu, graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Que a paz, o amor e a harmonia de Jesus esteja no coração. Sinta-se abraçado e beijado fraternalmente por todos aqui do Rio Grande do Norte. Venha para aqui, terminando ou não, venha aqui ao Rio Grande do Norte para a gente dar um cheiro e um abraço em você e a quintura aqui de Natal e do povo do Nordeste para você trazer esses conhecimentos aqui para as nossas terras potiguares e terras nordestinas. Fica esse convite já feito, tá bom, meu irmão? Muito obrigado, hein? Muito obrigado a todos que estão aí. Estamos encerrando a nossa transmissão aqui ao vivo. Voltaremos à nossa programação normal. Fiquem em paz, fiquem com Jesus.